vossas Bíblias na segunda carta a Timóteo, capítulo 1. O sermão que nós leremos hoje é de autoria do pastor Elcio Venema. Pastor Elcio foi pastor missionário no litoral alagoano pelas igrejas reformadas da Holanda entre os anos de 93 e 2006. Pastor Elcio Venema. Segunda carta a Timóteo. A leitura no capítulo 1, dos versículos 3 até o 14. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o meu depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos ler novamente o texto agora da pregação, os versículos 9 e 10. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Até aí, a leitura da palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Deus bendito, poderoso, maravilhoso Senhor, nós estamos diante da Tua palavra santa e poderosa, a qual foi revelada ao Teu apóstolo, ao Teu servo, e iluminada pelo Teu Espírito Santo nesta pregação. Que nós possamos ouvir, Senhor, com ouvidos atentos, com o coração aberto, e que o Teu Espírito Santo nos conduza por esta palavra, nos ensinando, nos admoestando, nos edificando para a honra e glória do Teu santo nome. Que somente a Sua voz, ó Deus, seja ouvida neste momento. Amém. Amém. Amados irmãos, no Senhor Jesus Cristo, a grande maioria das pessoas acredita que o céu e o inferno existem.
Mas quem vai para o céu? São poucas, bem poucas as pessoas que têm certeza de que vão chegar lá um dia. Quando nós fazemos perguntas concretas sobre o destino eterno das pessoas, muitos riem, mostrando insegurança. Outros não conseguem responder. Quase ninguém, na verdade, meus irmãos, quer afirmar que vai para o céu. Também nós, da Igreja Reformada, temos às vezes as nossas dúvidas quanto à salvação. Pois a nossa fé nem sempre está lá em cima. A nossa fé também tem baixas. Às vezes nós ficamos alegres e animados, querendo cantar louvores a Deus, querendo cantar os salmos. Naqueles momentos, nesses momentos, nós experimentamos a nossa fé da melhor forma possível. Mas nós não podemos negar que também há aqueles outros momentos, quando falta a vontade de frequentar os cultos, quando nós oramos pouco, quando nós vivemos agarrados a programas de televisão, na internet, redes sociais, e quando a nossa mente se enche com pensamentos e desejos que nada tem a ver com Deus e com a sua palavra. Assim, nesses momentos, nós podemos experimentar dúvidas acerca da salvação eterna. Avaliando o ritmo da nossa vida, meus irmãos, observando a podridão do nosso próprio coração, ficando decepcionados com nós mesmos, podemos ter dúvidas acerca da nossa eterna salvação, o que pode nos levar a ficar tristes e desanimados. Será que cada um de nós vai herdar a vida eterna? E nós não estamos aqui, meus irmãos, falando daqueles que têm mostrado que nunca tiveram fé. Nós não estamos falando daqueles que entraram aqui por essas portas animados, querendo fazer parte da nossa comunidade, da nossa congregação, para depois saírem apagados ou desconcertantes pelas portas do fundo. Não estamos falando das pessoas que, como diz a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 2, 19, saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Também não estamos falando dos hipócritas, aqueles que têm orgulho de fazer parte da igreja, mas que nunca se entregaram a Cristo. Todas essas pessoas, todos aqueles crentes, falsos e disfarçados, na verdade eles não se preocupam com a salvação eterna. Nós estamos falando aqui hoje de irmãos verdadeiros. Estamos falando de eleitos de Deus, que têm fé verdadeira em Cristo, que mesmo assim, meus irmãos, muitas vezes têm dúvidas acerca da sua salvação. Estamos falando daqueles que entraram na igreja, estudaram a santa doutrina, estudam a santa doutrina, que ouvem a palavra de Deus, a verdadeira pregação, a pregação pura do Evangelho, que fizeram ou estão prestes a fazer a profissão de fé, que têm lutado para ser cristãos de verdade, combatendo o pecado, combatendo as fraquezas, mas que ainda assim às vezes se perguntam: o que eu estou fazendo aqui na igreja? O que adianta participar dos cultos aos domingos? Cadê a minha euforia? Cadê a minha alegria? Cadê a minha segurança e a minha paz interna? Meus irmãos, assim podem haver irmãos verdadeiros, irmãos que têm a verdadeira fé,
ficam de vez em quando desanimados e tristes, perdendo até a alegria e a certeza sobre a salvação eterna. É bom sabermos, irmãos, que nós não somos os primeiros a enfrentar esse problema. E não estamos imunes a ele. Vejamos o jovem Timóteo. Ele foi criado na fé. A avó de Timóteo era cristã. Olha que bênção. E a mãe dele também era cristã. A mãe dele era uma cristã exemplar. Não apenas de boca para fora. Uma verdadeira mulher de Deus, uma mulher piedosa de verdade. Ela apresentava uma atitude e uma conduta diferente das demais pessoas. Calvino chegou a dizer uma vez que, quando estava mamando, Timóteo bebia a fé. Timóteo foi então muito privilegiado nesse sentido. Ele foi criado na fé. Ele tinha tudo para ser alegre e feliz. Desde pequeno ele tinha um desejo muito forte de servir a Deus. Ainda jovem ele começou a dirigir cultos, tornando-se um pregador do Evangelho, um servo fiel no meio das igrejas de Cristo. Mas agora, quando nós lemos este texto, nos parece que o jovem e fiel Timóteo passava por uma crise. Num determinado momento da sua vida, Timóteo perdeu a alegria. Olha o versículo 4 novamente. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. Ele chorou. Timóteo estava sofrendo. Qual o motivo do sofrimento de Timóteo? Será que era por conta do seu pai? Atos 16:1 diz que o pai de Timóteo era grego e não era um cristão. O pai dele não fazia parte da igreja de Cristo. Aos domingos, o pai de Timóteo estava no campo. Talvez praticando esportes ou apenas assistindo. Pois assim eram os homens gregos. Apaixonados por esportes, pelas mulheres e pela bebida. Eles não ligavam ao único e verdadeiro Deus. Será que foi por isso que Timóteo ficou triste? Ou será que houve ainda outro motivo? Será que ele ficou desanimado, meus irmãos, também pelo fato de que o apóstolo Paulo, que era o seu pai espiritual, estava na cadeia? Será que aquele jovem também ficou triste porque estava consciente de que o seu pai espiritual não tinha mais muitos dias de vida? É provável. Pensando no seu pai natural, pensando no seu pai espiritual, é provável que o jovem Timóteo tenha desanimado e perdido a alegria. Assim como nós, quando pensamos nos nossos familiares e entes queridos, que estão nesse momento em qualquer lugar, menos na presença de Deus. Quando nós pensamos nos nossos irmãos em Cristo, que têm enfrentado lutas e dificuldades, quantos cristãos ainda perseguidos pelo mundo, sendo mortos, quantas igrejas fiéis sofrendo perseguições, são coisas que nos trazem tristeza. O jovem Timóteo, o fato é que ele estava desanimado, ele perdeu a sua alegria. Como é que ele podia então continuar pregando o Evangelho com alegria e poder, sentindo uma tristeza tão grande? E há um detalhe, meus irmãos, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que nos dá a impressão de que ele até estava pensando em entregar o seu ofício. Vamos ver aqui novamente em 2 Timóteo 1, versículos 7 e 8.
Olha o que Paulo diz para Timóteo: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Nos parece aqui nesse texto, e há uma corrente grande dos estudiosos que seguem esse entendimento de que Timóteo estava pensando em entregar o seu ofício. Ele estava sofrendo. Ele não sentia mais aquela alegria, aquela certeza da salvação. Ele não sentia mais a graça de Deus, porque é isso que acontece quando nós estamos tristes. Nós ficamos tristes porque não sentimos a graça de Deus, aquele poder que nos anima. Assim nós, os nossos líderes, os pastores, os presbíteros e diáconos, também podemos ficar desanimados, não sentindo mais o prazer de sermos filhos de Deus. Palavras pesadas, não sentindo mais alegria pela certeza da salvação. Quando nós vemos os nossos pais, nossos irmãos queridos, nossos familiares, que muitas vezes estão fora da igreja, que muitas vezes nos criticam por fazermos parte do povo de Deus, que muitas vezes blasfemam contra a igreja do Senhor, nós podemos ficar tristes, meus irmãos. Quando nós, trabalhando muito na obra do Senhor, trabalhando pela igreja, pela congregação, servindo os nossos irmãos, só recebemos críticas e pontapés, podemos desanimar. Quando nós estamos sendo provados pelo Senhor, perdendo o nosso emprego, sofrendo perseguições, tendo que suportar doenças, deficiências físicas, ou olhando lá para fora e vendo as pessoas com uma vida bem melhor do que a nossa, é fácil perdermos a vontade de ser membros efetivos da Igreja de Cristo. Quando nós que gostamos de futebol, vemos que nesse momento outros jovens, homens, estão jogando bola aos domingos, assistindo os campeonatos que antes nós gostávamos de assistir também, ou a Fórmula 1 no domingo de manhã. Nós podemos ficar tristes, talvez. Quando nós vemos os nossos familiares, os nossos amigos, aos domingos, saindo de manhã para caminhar, para passear. Assim também há muitas outras coisas que podem atrapalhar a nossa fé e tirar a nossa alegria de fazer parte do povo de Deus. Há muitas outras coisas, meus irmãos, que podem fazer com que nós percamos a animação, o zelo, a certeza da fé. A verdade é que nem precisa acontecer muita coisa. Às vezes, com pequenas situações, nós já ficamos perturbados. Uma palavrinha errada, que às vezes um irmão falou, talvez um dia não muito bom também, já pode ferir a nossa alma e levar a consequências pesadas para a nossa posição dentro da igreja, como membros do corpo de Cristo. Assim somos nós, homens de pequena fé. Perdemos a coragem e a animação por qualquer coisa que acontece. Esquecendo-nos da alegria que nós temos, a alegria da vida eterna. Irmãos, vamos dar uma olhada na situação do apóstolo Paulo agora. Ele estava preso, mas ele não ficou abalado.
Em momento algum nós vemos que ele perdeu a alegria e a certeza da salvação. O que seria normal, compreensível, meus irmãos. Perfeitamente compreensível que o apóstolo Paulo estivesse desanimado, porque ele estava sofrendo muito. Um homem já idoso, preso, aguardando o dia do julgamento, prestes a ser morto por causa do Evangelho de Cristo. Essa era a situação de Paulo. Mas ele não perdeu a fé, ele não perdeu a segurança e nem a alegria. Ele não ficou triste, perturbado, desesperado, nada disso. No versículo 12, diz assim, 2 Timóteo 1,12: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mesmo encarando a morte, mesmo encarando o encarceramento, a convicção do apóstolo Paulo de que Deus é poderoso continuou em pé. Paulo continuou reconhecendo o poder de Deus, confessando que Deus não lhe deu espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor, de moderação, de equilíbrio. E ele escreveu ao jovem Timóteo, que estava tão angustiado, as seguintes palavras: Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação. Versículo 9. Prestem atenção ao fato, meus irmãos, de que o apóstolo Paulo falou e escreveu com toda a segurança: Deus nos salvou. Ele não disse, espero que Deus nos salve. Ele não disse, espero que Deus me tire dessa situação horrível. Ele também não disse, eu acho que nós seremos salvos se Deus quiser. Se Deus quiser, chegaremos ao céu. Não. Sem apresentar dúvida nenhuma, o apóstolo Paulo falou com a maior segurança possível: Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação. É isto que importa, irmãos, também para nós. Nós que somos filhos verdadeiros de Deus, podemos e devemos dizer que Deus de fato nos salvou e nos chamou para a sua eterna glória. Isto é uma certeza para aqueles que têm fé verdadeira em Deus. Porém, essa certeza não está baseada nas nossas obras, nos nossos méritos, porque nós não temos méritos nenhum. Até as nossas melhores obras são podres. A certeza da nossa salvação e a nossa paz interior estão baseadas somente e tão somente na determinação eterna e na santa vocação de Deus, o qual nos escolheu em Cristo antes da eternidade, antes de haver tempo. Somente podemos apoiar-nos em Deus. Somente dá para nos apoiar no plano de Deus, que nos conhece desde a eternidade, que nos escolheu e nos chamou segundo a sua misericórdia. Efésios 1:4, Tito 3:5, 2 Timóteo 1:9. E você, meu irmão, minha irmã, que não está aqui por costume nem por obrigação. Você que está aqui porque você atendeu a santa convocação do Senhor ao culto. Você disse, eu vou cultuar ao Senhor. Eu sou grato a Deus pela salvação com que Ele me salvou. Você que está aqui querendo servir a Deus de todo o seu coração. Você percebe isso? Percebe que você, pela graça de Deus, tem vontade de servir somente a Ele. E você tem um fundamento seguro. Por trás da sua fé, da fé que o Senhor te deu,
se encontra uma eterna e imutável determinação do próprio Deus, o qual chamou você, Ele nomeou você, desde os tempos eternos para a glória dele. É por esta razão que nós, que temos fé, podemos e devemos ter certeza da nossa salvação. Deus te escolheu e te chamou. Assim sendo escolhido, como disse Paulo, você recebeu uma santa vocação. A sua vocação é muito especial, meus irmãos. A sua vocação é como um convite de Deus, mas um convite que não pode ser rejeitado. Vamos para uma ilustração. Nós estamos vivendo aí as vésperas de uma Copa do Mundo de futebol. A seleção brasileira acabou de ser convocada. E nós já vimos no passado casos de jogadores que foram convocados e que não quiseram. Não tinham prazer. Nos parece um absurdo, não parece? Quando nós olhamos para a seleção, deveria ser o objetivo de todo jogador ser selecionado entre os melhores. Qualquer jogador profissional deveria estar doido para conquistar um lugar na seleção. E muitos têm vontade de fazer parte daquele time. É o sonho de muitos, milhares. E aqueles que receberam a convocação e que foram, nenhum deles quer ficar no banco. Eles querem jogar, eles querem estar ali selecionados e querem estar no time. A convocação para jogar na seleção brasileira é uma coisa especial. E a convocação do Senhor não é muito mais especial? Uma santa vocação, meus irmãos, santíssima, um convite que é irresistível. O que nós queremos fazer agora que nós somos convocados pelo Senhor? Nós queremos ficar de braços cruzados? Será que nós temos recebido uma convocação de Deus para participar, olha que glória, meus irmãos, da Assembleia dos Eleitos? Será que nós queremos ficar inativos? Impossível. Aqueles que receberam a santa vocação de Deus, aqueles que receberam um convite irresistível de fazer parte da seleção de Deus, eles querem apenas uma coisa só: viver para Deus, com alegria, com convicção, sem jamais desanimar. É assim, meus irmãos, através da santa vocação de Deus, que nós recebemos a certeza e segurança quanto ao nosso futuro. É assim, baseando-nos na eterna eleição, baseando-nos na santa vocação de Deus, fazendo boas obras com alegria, pois sabemos que são as obras que o Senhor preparou para nós fazermos. Dessa forma é que nós temos segurança de que iremos receber um lugar no céu, não por causa dessas obras, mas por causa do Senhor. Quando nós paramos para pensar, nós percebemos que existem ainda igrejas, milhares de igrejas, que para nós é um absurdo, que por incrível que pareça, negam o eterno plano e a eterna eleição de Deus, negando assim também a santa vocação que nós recebemos. Porém, a Bíblia fala claramente a respeito dessa vocação. A Bíblia revela claramente que Deus escolheu os seus antes da fundação do mundo. Segundo o seu querer, Deus nos gerou, Tiago 1,18. Porém, infelizmente, muitas igrejas, muitas seitas negam-nos. Muitos têm uma doutrina que contraria a palavra de Deus.
Há muitos crentes que acham que foram gerados pelo seu próprio querer, pela sua própria vontade. Há milhares e milhares que acham que talvez sejam salvos por suas próprias boas obras. Será que aquelas pessoas estão usando Bíblias diferentes da nossa? Parece que na Bíblia dessas pessoas não tem 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que é o texto que nós estamos lendo. Pegando o finalzinho do versículo 8, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Parece que aquelas pessoas estão achando que o Todo-Poderoso não sabe todas as coisas de antemão. Isso é grave, meus irmãos. Isso é muito grave. Isso é negar o poder de Deus. Deus é o Senhor dos exércitos. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca e eu as fiz ouvir. Assim é o nosso Deus. Ele sabe as coisas antes que elas venham a acontecer. E não porque ele previu, que ele determinou. Como então pode haver pessoas que negam o eterno plano de Deus acerca da nossa salvação? Se nós duvidamos da nossa salvação, nós estamos duvidando do plano de Deus? Será mesmo que a graça de Deus, que nos foi manifestada pela aparência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi manifestada por capricho? Será que o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo aconteceram à toa? Será que o sacrifício não é eficaz? Cristo morreu sem saber por quem ele estava morrendo? Vejam só, irmãos. Mais uma ilustração. Quando nós queremos fazer uma viagem, o que nós fazemos? Nós não tomamos as providências necessárias antes da viagem? Não é assim que às vezes muitos dias antes, nós já estamos ansiosos, preocupados com o transporte, com a bagagem, com passagem, com o trajeto, com onde nós vamos ficar, onde nós vamos comer, nós já estamos planejando tudo. Como nós podemos então pensar que Deus teria iniciado o maior projeto de todos os tempos, o projeto da eterna salvação, sem ter definido antes o seu grande plano? Nós cremos naquilo que a palavra de Deus ensina. E o que a palavra de Deus ensina? Ela ensina que a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, aquela mesma graça que já marcava o eterno plano de Deus, foi manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. É isso que a palavra de Deus diz. Quer dizer, quando Cristo apareceu e nos chamou para a vida eterna, pagando pelos nossos pecados, não havia nada de novo. Não foi uma novidade, não foi uma surpresa. Isso foi apenas aquilo que era invisível tornando-se visível, sendo manifestado o que estava escondido, oculto. Ou seja, foi manifesto o eterno propósito de Deus.
Foi isso que aconteceu, meus irmãos. Isso é importante para nós. Nós temos que saber, nós temos que ter essa certeza de que o nosso Deus é assim. De que o nosso Deus, Ele nos quer dar segurança, vida e paz por meio da fé em Cristo Jesus, o qual nos revelou o eterno plano de Deus. É assim, tendo fé em Cristo, que podemos ter certeza e segurança de que Deus nos levará até a vida eterna. Não segundo as nossas obras, mais uma vez, mas segundo o seu eterno e imutável propósito. Nós não devemos pensar que somente aqueles que têm sorte encontrarão o caminho para o céu. A verdade é outra. O caminho para o céu nos foi revelado no Evangelho. O Evangelho nos revela plenamente o plano de Deus para a nossa salvação. Assim, agindo e vivendo por esse Evangelho, pondo em prática, teremos segurança e alegria pela eterna salvação. Este é um mistério profundo, meus irmãos. Mas é por aí, mediante o Evangelho, como o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Timóteo 1,10, que nós recebemos aquela segurança acerca da vida eterna. Então, o que nós precisamos fazer? Apenas uma coisa: confiar no Salvador, Cristo Jesus, o qual tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Fazendo isso, irmãos, não pode haver mais insegurança em nosso meio, não pode. Nós não podemos dar lugar a isso. Fazendo isso, ficando de olho na eterna salvação em Cristo e andando nos caminhos do Evangelho, vocês com certeza chegarão lá. Porque o Deus que lhes deu uma santa convocação, Ele é fiel e justo. Jamais desanime. Seja como for a sua vida, sejam como forem as dificuldades, as lutas, sejam fortes e corajosos. Deus é eterno e seus planos nunca fracassarão. Sejam banidos da sua mente qualquer tristeza, qualquer desânimo. Sejam banidas do seu coração as dúvidas pecaminosas. Deus nos chamou, meus irmãos, para a sua eterna glória. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, irmãos, vocês que creem verdadeiramente em Cristo, tenham certeza de que irão para o céu. Saibam que Deus é maior do que o nosso entendimento. Então vivam assim, sem dúvidas, mas alegres e contentes, esperando a vinda do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Amém.